Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai aprender sobre o conceito de animação no CSS 3. Então, isso é um conceito que muitos poucos programadores conhecem. Inclusive, particularmente, eu não conheço nenhum programador que já tenha me falado que tem conhecimento sobre esse recurso do CSS 3, que é o recurso de animação, porque ele é pouco utilizado e principalmente ele é pouco conhecido. Então você se sinta sortudo por estar sendo apresentado esse conteúdo logo no início do nosso curso. Então, enfim, vamos lá. Aqui eu tenho a minha div de exemplo, né? Vamos pintar ela, vamos botar algumas propriedades básicas nela, por exemplo, 150 de largura, altura 150 pixels, background color verde, por exemplo, e aqui está o nosso elemento. Tudo bem? Então, como funciona o conceito de animação no CS3? É o seguinte, primeiro você cria os frames, por assim dizer, os quadros dessa animação, depois você aplica essa animação a um elemento, tá bom? Então, como é que funciona? Vamos lá, vamos fazer na prática, eu vou te mostrando aqui, tá? Para ficar mais organizado o nosso código, eu vou criar as animações aqui no início do nosso CSS para a gente ficar com, enfim, um espaço específico para elas, tá bom? A gente vai fazer só uma para exemplificar, óbvio, mas você já entende o conceito e como organizar o código, tá bom? Então vamos criar primeiro os nossos quadros de animação, os nossos frames, tá? E funciona da seguinte forma: você põe keyframes e o nome da sua animação. Então o nome da nossa animação vai ser exemplo, por exemplo. Com esse detrimento está o mesmo nome da nossa classe, mas não precisa ser esse mesmo nome, tá bom? Então a gente põe aqui o nosso quadrinho de códigos e aqui a gente vai fazer da seguinte forma: a gente põe porcentagens que representam a duração do nosso código. Então, por exemplo, ó, não a duração exatamente, mas a proporção das propriedades que vão ser determinadas de acordo com o tempo. Você vai entender aqui agora. Ó lá. Eu vou botar aqui com o 0%, ou seja, no início da minha animação, o primeiro frame, vai ter o elemento, vai receber background color vermelho, por exemplo. Ok? Então, depois, em 25%, por exemplo, vai receber background color yellow, amarelo. E aí, 50% background color blue, 75% background color green, verde, né? E 100% background color vermelho novamente. Tá bom? Então, fazendo esses keyframes, a gente chama de keyframes isso daqui, tá? Você vai dizer que no começo da sua animação, o 0% ele vai estar com o fundo vermelho, aí depois 25% vai estar amarelo, depois azul, verde e vermelho novamente, tá bom? Então, criamos aqui a nossa animação. Agora a gente vai aplicar essa animação em um elemento e a gente vai dizer quanto tempo essa animação dura. E aí por isso que eu fiz aqui em porcentagem. Porque, por exemplo, os 50% numa animação de 4 segundos quer dizer que quando tiver em 2 segundos ele vai aplicar isso daí. Concorda? Mas se eu tiver numa animação de 10 segundos, ele vai aplicar isso daí em 5 segundos. Então por isso que com porcentagem. Então tantos por cento da animação, do tempo de animação, ele vai aplicar as propriedades. Tá bom?
Eu posso aplicar só duas? Claro que posso. Eu posso botar 0 e 100%, tá bom? Não tem problema. Então, enfim, criamos aqui a nossa animação e agora a gente vai aplicar essa animação no nosso elemento. Então, animation name vai ser receber a animação exemplo, tá? E a gente põe uma segunda propriedade que é a duração da nossa animação. Animation duration, vamos botar, por exemplo, 4 segundos. A gente põe 4S, tá? No caso não é de S de segundos, é S de seconds, tá bom? Então, beleza. Vamos lá executar o nosso código? E olha lá, ó, ele vai ficar mudando, ok? E terminou os 4 segundos, ele acaba. Então, olha lá. Ele vai executando num determinado tempo, dando os 4 segundos a nossa animação. Tudo bem? Então, aqui o que eu fiz foi uma animação para trocar o fundo do meu elemento. Mas vamos brincar um pouquinho mais? Por exemplo, vamos botar um position absolute para poder o nosso objeto ficar flutuante. E vamos botar aqui mais algumas propriedades. Por exemplo, no começo o top vai ser 0 e o left vai ser 0. Ok? Vamos movimentar o nosso objeto também nessa animação. Além de trocar o background, o fundo, a gente vai movimentar ele. Então, aqui em 25% vai estar 200 e 200 no meu left. Em 50%, na verdade no top vai estar 0 e no left 200. Então ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Vai continuar aqui no 0 e ele vai fazer esse movimento. Aí beleza. No terceiro elemento, ele vai estar 200 no top e 200 no left. Ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, de descer, tá? Aqui, o meu top vai continuar sendo 200 e ele vai voltar para 0 no left. Então ele vai fazer esse movimento, tá? O que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Tan, 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 e agora tan. Voltar para 0, 0. Tudo bem? Então vamos testar esse movimento? Vamos lá. Legal? Olha só. Ok? E aí vamos botar só vermelho aqui para ele combinar com o começo e com o fim da animação. Olha só. Tá vendo? Se eu atualizar novamente. Ok? Então, nós acabamos de criar uma animação com somente com CSS. Tudo bem? Então, fazendo isso, você pode usar a sua imaginação e criar o tipo de animação que você quiser. Então, você pode diminuir o tamanho do quadrado, você pode aumentar, você pode fazer infinitas coisas aqui, tá? A gente só exemplificou usando essas três propriedades aqui: background color, top e left. Mas você pode usar infinitas propriedades da forma como você quiser, tá? E aí você cria usando essa estrutura aqui para primeiro criar a animação e depois aqui você aplica essa animação, tá? Se você quiser que, por exemplo, tenha um intervalo de tempo entre o começo da animação, ou seja, aqui, ó, quando eu dou F5, ele já começa a animação logo diretamente, né? Mas eu posso botar um animation delay de, por exemplo, 2 segundos. Então, fazendo isso, ele vai, quando eu der F5, ele vai esperar 2 segundos e vai começar a animação. Vamos testar? Ó, espero 2 segundos e aí depois ele começa a minha animação. Tá bom? Eu posso também especificar quantas vezes a minha animação vai se repetir, por exemplo. Então, se eu quero que ela se repita 3 vezes, aqui você vê que ela só se repete uma vez, né? Ou melhor, ela não se repete. Ela só executa e acabou. Se eu botar animation menos iteration count 3, por exemplo, ele vai repetir a animação 3 vezes. Então, se a gente testar,
Ele vai lá, ó, fazendo a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Legal? Então, esses são os exemplos que a gente pode fazer. Você pode botar para ele ficar repetindo indefinidamente, ou seja, infinitamente, sem problema. É só em vez de 3 você botar infinite, tá? E ele vai ficar repetindo indefinidamente, infinitamente, tá bom? Então, além dessas propriedades, tem, enfim, alguns outros tipos de propriedades que a gente pode inserir na nossa animação, mas para não confundir a sua cabeça, as principais são essas daqui, tá bom? Você cria a animação, cria os keyframes da animação, aplica ela num elemento e põe a duração, põe um delay se quiser e põe um iteration, que é quantas vezes ele vai repetir, quantas vezes você quiser, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.